a gente entende que uma das questões mais importantes da doutrina espírita é justamente o despertar da nossa consciência, né? A gente já compreende mais ou menos quem somos, que somos espíritos, né? Que estamos em trânsito nessa vida, de onde viemos, o porquê dos nossos desafios. Então, ela é bastante consoladora por esses aspectos. Mas, essencialmente, eu diria, de despertar a nossa consciência. E esse despertar é um processo, né? A gente não desperta em uma vida só, em uma encarnação só. Então, eu vejo que essa parte de divulgação, de palestra, ela tem esse propósito, né? De fazer a gente refletir, porque às vezes vem outros tantos palestrantes, às vezes falar sobre o mesmo tema, mas cada um coloca o seu molho, né? Cada um coloca a sua visão, seu entendimento sobre aquele tema, e isso vai nos ajudando a compreensão daquilo que Jesus nos propõe. Aliás, Jesus, que eu tenho como um grande assim psicoterapeuta da gente. Tudo que a gente precisa está lá no seu Evangelho. E Jesus contava muitas parábolas, né? E as parábolas, nós sabemos, são aquelas historinhas que não necessariamente eram factíveis de verdade, né? Nem com personagens que realmente existiram, como em outras passagens, como Zaqueu, enfim. Mas eram historinhas que ele contava sempre com esse objetivo de acrescentar, de trazer algo para as nossas necessidades humanas, né? Para o nosso psiquismo, para o nosso entendimento. E essa parábola que eu quero colocar aqui é uma parábola muito conhecida de todos. Quem não conhece, certamente já pelo menos ouviu falar. Mas as parábolas, assim como os livros, porque quem gosta de ler aqui, sabe que quando a gente lê um livro e depois de um tempo torna a lê-lo de novo, a gente parece que capta algumas coisas que a gente não tinha captado na primeira leitura, não é? A gente tem uma nova sacada, tem uma nova visão daquela leitura que na primeira leitura a gente não pegou. Aí daí um tempo a gente tem uma visão um pouco mais abrangente, uma ideia nova. E as parábolas, elas também são passíveis dessas outras interpretações. Embora elas tenham sido contadas por um homem genial, né, que é Jesus, mas elas nos dão essas possibilidades de outras interpretações. E é essa visão que eu quero compartilhar com vocês, da parábola dos talentos, que todos sabem é aquela parábola em que um senhor chama os seus 3 servos e a um dá 5 talentos. Aliás, essa parábola a gente encontra em Mateus, se não me engano em Lucas também, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16. Então essa parábola é aquela que o Senhor chama seus servos, dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um terceiro. Né? E ele parte em viagem. Né? O que é bastante curioso que Jesus, ele sempre nas suas historinhas, nas suas parábolas, ele sempre coloca essa figura deste Senhor, né? Não só nessa parábola dos talentos, mas da vinha, do filho pródigo, é sempre esse Senhor que representa Deus e os seus servos, que no caso seriam todos nós. E o que seriam esses talentos? Vamos entender os talentos como as possibilidades que Deus nos dá na vida. Então, a gente já começa a perceber que as possibilidades que Deus nos dá na vida são de formas diferentes para cada um de nós. A um servo ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1 talento. E aí, no seguir da historinha, o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou, e o que ganhou 1 talento, textualmente está assim: e tendo medo, enterrei o teu talento. Quando este senhor voltou, né, como que, entre aspas, prestar contas dos talentos que ele havia dado para os seus servos, ele encontrou a multiplicação naquele que recebeu 5, no que recebeu 2, mas ele encontrou essa, a gente poderia até dizer como desculpa desse servo que ganhou 1 talento. E tendo medo, eu enterrei o teu talento. Então vamos tentar analisar o que será que levou esse indivíduo a enterrar o talento, né? Talvez
numa das possibilidades que a gente quer compartilhar com vocês aqui, ele tenha feito algo que por si só é trágico, mas infelizmente muito comum entre as pessoas, que é de não contabilizar o seu próprio talento, ou os seus talentos, e estar contabilizando o talento dos outros. Talvez esse servo que ganhou um talento, ele tenha, poxa, por que eu ganhei um só? Nossa, olha, o outro ganhou, um ganhou 5, o outro ganhou 2. Por que será que o Senhor fez isso comigo? Talvez ele tenha enveredado por esse lado o pensamento dele. Ou seja, isso é muito comum, infelizmente, entre as pessoas, né? Olhar para a vida do outro, contabilizar os talentos dos outros e não focar em si mesmo, em não focar nos seus próprios talentos. Então, talvez ele tenha tido esse pensamento infeliz. E na medida em que nós, enquanto indivíduos, porque nós já percebemos que os talentos são dados para nós de formas diferentes. Uma coisa, antes de mais nada, é sempre bom a gente lembrar aquilo que João diz em seu evangelho, de que Deus é amor. Nós já compreendemos isso, não? Que Deus é amor, que Deus é soberanamente justo e bom. Logo, tudo, mas absolutamente tudo que nos acontece tem um propósito de amor. Ainda que tenhamos o nosso livre-arbítrio, ainda que nós já compreendemos e descobrimos também que a vida é feita de escolhas, eu costumo até brincar, se ninguém quiser trabalhar amanhã, não vai, né? Não é verdade? É uma escolha. Mas nós já sabemos que isso tem um ônus, né? Então, muitas escolhas a gente já sabe que não deve fazer. Mas muitas escolhas nós fazemos na vida e às vezes não alcançamos aquele objetivo esperado. Muitas vezes são escolhas equivocadas, por agir impulsivamente, por falta de ordem. Por N razões, às vezes a gente faz escolhas equivocadas na vida. Mas as escolhas fazem parte. E esse servo, ele escolheu enterrar, por medo, o seu único talento. E passou, provavelmente nessa proposta que a gente está analisando aqui, nessa ótica, tenha ficado só olhando o talento dos outros. Como quem diz, poxa, por que ele fez isso comigo? Né? Como se eu dissesse assim, nossa Senhor, por que eu não tenho 1,90 m, olhos azuis, sou mais sarado, né? Por que eu não tenho mais saúde? Por que eu não tenho mais sorte na vida? N situações que às vezes as pessoas questionam, né? Mas sempre mirando fora de si. Sempre com um olhar focado no entorno, em alguém. Né? Assim como nós muitas vezes responsabilizamos, às vezes, a nossa dor, o nosso sofrimento fora de nós. Né? Eu sofro por conta do chefe difícil, do companheiro ou companheira difícil, do filho difícil, do subordinado difícil. Então a gente está sempre como que terceirizando, responsabilizando a nossa dor, o nosso sofrimento fora de nós. E séculos antes de Jesus, um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. E nós não temos o hábito de refletirmos, né, sobre nós mesmos. Né? Aliás, Santo Agostinho dá um exemplo incrível no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se ele poderia dar um exemplo, né, para que a gente alcançasse um bom caminho evolutivo. Ele falava, olha, quando encarnado, eu chegava em casa, quando ia me deitar, eu fazia uma reflexão do meu dia. Então eu procurava tentar lembrar passo a passo o meu dia, as conversas que tive, ou as desavenças, ou os deslizes, e se nessa vivência desse dia, se eu pisei na bola, se eu poderia ter feito algo melhor, se eu fiz as escolhas melhores. Então Santo Agostinho já dá essa dica para nós, que está ali textualmente no Livro dos Espíritos. Mas nós não temos esse hábito de reflexão. Então, nós desejamos as mudanças na nossa vida, né? Quem aqui não quer que a vida mude para melhor? É natural que a gente deseje.
Mas vamos pensar, se a gente vem lidando com a nossa vida, sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma, naquela rotina, como que a gente vai conseguir mudança? Se nós estamos sempre agindo, pensando, reagindo à vida da mesma maneira. Desejamos a mudança, mas nós não mudamos. Nós não mudamos. E a gente aprende com a doutrina espírita que o trato com a espiritualidade é uma via de mão dupla. Somos nós com eles. A gente vem a esta casa de amor em busca de uma palavra, em busca da fluidoterapia, de um passe, de um tratamento. E isso certamente a gente encontra aqui. Mas é preciso que a gente tenha em mente que tudo que recebemos aqui, quando nós colocarmos o nosso pé lá fora, ou a cada vez que saímos daqui, colocamos o nosso pé lá fora, tudo o que recebemos, que aprendemos, que nos é proposto a refletir, é conosco. Nós precisamos manter e nutrir o que recebemos aqui. Infelizmente, é muito comum as pessoas saem da casa espírita e aí já está com a preocupação, já vem de novo na cabeça, né? Aliás, a gente mal põe o pé fora da cama pela manhã e já está preocupada, né? Muita gente é assim, né? Eu não vou nem perguntar quem é ansioso aqui, né? Porque as pessoas andam tão ansiosas, né? E o ansioso, ele nunca está com a cabeça no presente, né? Ele sempre está com a cabeça em algum lugar, ele nunca está com a cabeça no agora. Ele está com a cabeça em algum lugar. Ao contrário do depressivo, porque o depressivo está ancorado lá no passado, com alguma mágoa, algum rancor, alguma chateação. Então o depressivo está sempre olhando no retrovisor. E o ansioso está sempre olhando lá na frente, ele não vive o agora. E às vezes a gente vem na casa espírita, recebe a bênção do passe, do tratamento espiritual, do conhecimento, mas a gente não consegue levar ou manter isso conosco. É claro que isso é um grande desafio. Nós não estamos dizendo aqui que nós nos transformamos como num passe de mágica, né? Não é assim que funciona. É tudo um processo. Aliás, Jesus não nos disse que seria fácil, né? Quem quiser vir até a mim, tome a sua cruz e me siga. Ele nos ensinou. Então, realmente, é muito desafiador. Mas, lembrando que o grande psicoterapeuta que é Jesus também nos ensinou não somente a orar, né? O que ele falou antes, gente? Vocês lembram? Vigiai, né? Vigiar a quem? O quê? A nós, nosso pensamento. E nós, como espíritos reeducandos que somos ainda, nós somos muito inconstantes. E é natural que seja assim, né? Estando nós encarnados nesse mundo. Então, às vezes, em 24 horas, a gente está bem, daqui a pouco chuta o balde, fica nervoso, daqui a pouco fica bem de novo. Então, é uma inconstância o nosso emocional, o nosso psíquico. Daí a importância, tanto quanto a oração, da vigilância. Por que eu estou pensando isso? Por que me despertou esse sentimento? Como a gente havia comentado ainda há pouco, muitas vezes a gente terceiriza o nosso mal-estar, né? Quando não colocamos toda a nossa expectativa de bem-estar no colo dos outros. E quando a gente cria muita expectativa no outro, é complicado, porque a gente pode se frustrar. A gente precisa criar expectativas em nós. Alguém aqui já conseguiu mudar alguém? Bem que a gente gostaria, né? Bem que a gente gostaria. Nossa, se eu pudesse mudar aquela pessoa. Mas nós não conseguimos mudar ninguém. Aliás, o que a gente controla nessa vida, hein, gente? Vocês já pensaram? Quase nada, né? Quase nada. Então, o nosso foco ainda é muito assim de criar as expectativas equivocadas nos outros, nas situações. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente fala assim, olha, quando eu pagar aquela dívida, nossa, eu vou estar sossegado. Nossa, quando eu pagar aquela prestação, ou quando eu conseguir comprar um carro, ou uma casa, ou resolver tal coisa. Ou seja, a gente vai determinando que só vamos ficar bem quando isto ou aquilo acontecer.
Isso é escolha. Estamos enterrando os talentos que Deus nos deu. Lembrando que talentos são as possibilidades. Então a gente vai levando a vida, muitas vezes num piloto automático, né? Onde a gente mal põe o pé fora da cama pela manhã, já preocupados. Quando não, a gente se esquece de agradecer a grande bênção que nós tivemos no dia de hoje, que é a própria vida. Porque ainda que o teu dia tenha sido muito difícil, você está aqui. Você está aqui. E vamos entender que todos nós temos uma relativa boa saúde, né? Até para nós subirmos essas escadas, né? Temos uma relativa boa saúde, né? Se não temos um emprego, temos essa relativa boa saúde para correr atrás, sempre entendendo que... Porque vamos voltar naquela lembrança de que Deus é amor, que nos ama profundamente e nos conhece profundamente. Eu costumo fazer umas comparações, dizendo assim que Deus não está entre quatro paredes, seja do centro espírita, da mesquita, do templo, da tenda, de onde for. Deus está dentro de você. Ele se faz representado nesta casa de amor porque está dentro dos corações dos trabalhadores dessa casa, que ativam esse Deus interior e se colocam a servir. Então, se a gente não tiver essa visão mais espiritualizada, entendendo que nós trabalhamos, a gente luta na vida para conseguir as coisas, está tudo certo, né? Não é, ninguém aqui está dizendo que, olha, não deve ter o melhor carro, a melhor casa, em busca do conforto. A gente trabalha para isso, está tudo certo. Mas a nossa espiritualidade tem que estar, no mínimo, em pé de igualdade com esses interesses. E, às vezes, nós relegamos a nossa espiritualidade a um segundo plano. Porque a vida é como se fosse uma prova que tivesse 3 opções lá para a gente ticar, né? A primeira é o amor, a segunda é o conhecimento e a terceira é a dor. E a gente está sempre ticando na terceira. A gente está sempre escolhendo a terceira. Queremos mudanças, agindo e fazendo sempre as coisas da mesma maneira. Ou seja, não estamos multiplicando os talentos que Deus nos deu. Estamos olhando os talentos dos outros, estamos criando expectativas fora de nós, estamos colocando o nosso bem-estar no colo de alguém. Eu tenho um amigo que ele atualmente está recentemente desempregado, são milhões, né, de brasileiros infelizmente desempregados, mas ele passou 14 anos na mesma empresa, desde que eu o conheço. Aliás, eu o conhecia antes desse emprego dele. Ele toda a vida reclamou desse trabalho dele. Toda a vida. Está num trabalho que não gosta. E isso é muito comum, não é? Infelizmente. E eu falava para ele, mas você está tentando alguma coisa, né? Ah, mas eu ainda tenho umas dívidas. É sempre aquela história, né? Não consegue por conta das dívidas, das pendências, das impossibilidades. Porque quando a gente entra numa fase de desemprego, é como se a gente entrasse num deserto, sabe? Só que você entrar no deserto sem nada é uma coisa. Quando você entra num deserto com um cantil de água, com uma bússola, com uma lanterna, com alguma coisa que vai te ajudar enquanto você estiver atravessando esse deserto, é bem diferente. Então eu falava para ele, olha, procura diminuir seus gastos, né? Vai amortizando suas dívidas, vai guardando um dinheirinho, né? E vai procurando, vai... Aí o que acontecia? Só reclamava, ou seja, pedia o tempo todo para o universo, me manda embora, e foi mandado. O universo ouviu. O que aconteceu? Está no deserto, sem cantil, sem farolete, sem bússola. Mas lembrando que este Deus é de amor, quando nós nos colocamos numa situação dessa, porque somos nós que nos colocamos, né? A gente precisa
também compreender que muitos dos nossos desafios, se não todos, nossas contrariedades, nossas provas, elas estão aí por uma razão, para o nosso aprendizado. O que é que eu preciso aprender com esse desafio? Meu Deus do céu, me dá uma luz. Mas nós não refletimos sobre isso. A gente descamba para o queixume e pela lamentação. Ou seja, a nossa vibração, por ser inconstante, a nossa vigilância, por ser incerta, inconstante, a gente vai ficando vulnerável a nós mesmos, né? E tem aquele espírita que não estuda muito, tudo ele joga, eu devo estar obsediado. Deve ser o obsessor, né? E a gente já aprendeu que o obsessor, ele não faz mágica nenhuma, né, gente? Ele não pega que nem eu sou obsessor, eu vou chegar na Tânia, eu vou fazer uma mágica nela, pronto, está obsediada. Não. Eu vou potencializar o que ela já traz dentro dela. O obsessor potencializa o que nós já trazemos conosco, nossos medos, nossas inseguranças. Porque da mesma maneira que esse meu amigo entrou no deserto desempregado, quantos não são aqueles que estão há 1 ano ou mais desempregados e quando aparece a oportunidade, olha, apareceu uma oportunidade de emprego, te chamaram lá, te ligaram. Qual é o primeiro sentimento? De alegria, de euforia? Não, é o medo. Será que vai dar certo? Será que tem muito concorrente? Aonde a nossa fé, né? Então nós somos assim. E nós queremos mudanças na nossa vida. A gente quer que a espiritualidade faça para nós. E a espiritualidade não faz para nós. Ela faz através de nós. É bem diferente. E para que ela faça através de nós, a ela é preciso que a gente esteja conectado. E quando a gente abraça esse dia a dia desafiador de todos nós, né? Com os problemas e tudo mais, nos esquecendo que somos espíritos. E só focado nas coisas à nossa volta, só com os olhos carnais, aí a gente fica vulnerável, aí a gente sofre. Aí sim, em estando vulnerável, a gente pode vir a ser obsediado. Porque vem aquele irmãozinho, porque a obsessão é como uma febre, né? Ele vai avisar que alguma coisa não está bem. Tanto é que na casa espírita, quando vem obsediado, né, Tânia? Trata quem? O encarnado e o irmãozinho. Os dois são tratados. Então, talvez esse servo que enterrou o seu talento, ele tenha tido esses pensamentos infelizes em relação àqueles que ganharam 5 e 2 talentos. Mas talvez ele tenha tido uma outra visão, um outro pensamento. Talvez ele tenha pensado assim, bom, aquele que ganhou 5, se ele investir um só e perder, beleza, ele vai estar com 4 ainda. O que ganhou 2, investir 1 e perder, vai estar com 1. Mas e eu? Eu ganhei só 1. E se eu investir e perder? Quando o Senhor voltar e me cobrar? Talvez ele tenha pensado isso. Mas vamos aqui novamente nos lembrarmos que Deus é amor e nos ama profundamente. Conhece todas as nossas necessidades. Alguém tem dúvida disso? Que Deus conhece todas as nossas necessidades? Todas elas. Porque, lembrando, esse Deus não está lá no céu, em algum lugar distante. Ele está aí dentro de você. Dentro de você. Conhece as necessidades e as potencialidades que você traz com você. Então, talvez ele tenha pensado assim, bom, se eu investir e perder, ele vai me cobrar. Mas talvez esse Senhor de amor pensasse assim, bom, você perdeu, mas você tentou? Tentei. Ótimo, perdeu tentando. Errou tentando. Aliás, tem muitos personagens do Evangelho que erram demais. Erram feio. Mas são supervalorizados porque tentaram. Então, em quase todas as parábolas, a gente encontra um conceito-chave. E nessa parábola dos talentos, a gente poderia dizer que o conceito-chave é a omissão.
É a falta de ação, a falta de atitude para com a vida. Eu escondi o meu talento porque eu tive medo. É uma escolha. E toda escolha tem as suas consequências. Aliás, a gente ainda disse há pouco que a vida é feita de escolhas e todos esses desafios que a gente vive na vida são consequências das nossas escolhas. Se não, porque tem aquelas pessoas que pensam assim, nossa, mas eu faço tudo direitinho na vida, eu levo uma vida regrada, sou trabalhador, né? Faço tudo direitinho, vou lá no centro, faço o meu evangelho no lar, mas parece que eu, sei lá, atirei pedra na cruz, fiz assim no circo romano, queimei corpos em Auschwitz, alguma coisa do gênero, né? Como se assim não fosse ele, né? Em outras vidas, né? Então, muitas vezes nós espiamos o nosso passado, trazemos conosco. Quando Kardec pergunta para os espíritos sobre a fatalidade, os espíritos são bem claros. A única questão envolvendo fatalidade é aquela em que o indivíduo faz as suas escolhas lá no plano espiritual. Porque quando a gente está lá, quando a gente se livrar desses 5 pobres sentidos que a gente tem, é como se a nossa mente, depois de devidamente readaptada, é como se a nossa mente se ampliasse. Então a gente passa a enxergar melhor e diferente a nossa própria existência. Por isso que, eu não sei se aqui, Tânia, tem trabalho de desobsessão. Lá onde eu trabalho tem trabalho de desobsessão e é muito comum os espíritos, os irmãozinhos que são levados para lá, os sentimentos mais comuns entre os espíritos no tratamento desobsessivo é o do remorso e arrependimento. Porque eles passaram a ter uma ideia mais real, como se você visse de cima, sabe, a sua situação, visse de uma maneira melhor. Aí você fala, nossa, eu gastei tanta energia aqui, ó, ali, para quê? À toa. As coisas não se dão dessa maneira. E aí nós fazemos as escolhas, muitas vezes das nossas provas. Muitas das nossas provas, os nossos desafios são escolhas nossas. Entendendo que, ainda que seja aquele desafio que nos provoque muita dor, a perda de alguém ligado ao nosso coração, alguma coisa que mexa demais conosco, com o nosso chão, sempre há um propósito de amor. Porque Deus não joga dadinhos, gente. Deus não faz brincadeira com a nossa vida. Nós estamos fadados a dar certo. A gente é que ainda está patinando e muito nessa jornada de evolução. Todos nós aqui já nem concebemos pegar numa arma e assaltar alguém, fazer um mal grandioso, como a gente vê dia a dia, todos os dias. Mas nós convivemos com irmãozinhos que ainda promovem a dor, promovem a violência. Talvez alguns de nós já foi assaltado. Então nós estamos num mundo em que convivemos com outros espíritos encarnados que ainda estão por descobrir estas verdades que para nós já está aqui. Mas como eu disse, o trato com a espiritualidade é uma via de mão dupla, somos nós com eles. É preciso que a gente faça a nossa parte. Lá na casa que eu trabalho, as pessoas depois que passam na orientação, elas são orientadas a fazer o evangelho no lar e a colocar um copinho com água, um simples copo com água, fazer uma oração. É importante a oração, a gente fala, né? Para que aquela água seja magnetizada, que a espiritualidade coloque algo naquela água que possa fazer bem ao nosso físico, ao nosso psíquico, ao nosso emocional. Então a gente bate muito nessa tecla que não é o simples ato de pôr uma água. Os espíritos são tão claros quando eles afirmam que para nós o pensamento é tudo. Então é preciso que a gente coloque o desejo, o pensamento, desenvolva a vontade
para com essa espiritualidade, né? Daí a importância, novamente, da vigilância. Que a gente, por que eu estou reclamando tanto? Por que eu estou criando tanta expectativa? Porque nós somos eternos pedintes, né? Quem aqui já não pediu para ser paciente na oração, né? Pediu paciência para Deus. Ô Senhor, me ajuda a me tornar mais paciente. Mas ele virou uma chavinha, ou fez uma mágica e nos tornou paciente? Não, né? Ele nos dá inúmeras oportunidades de exercitarmos a paciência. Olha como é que é a pedagogia de Deus. Tem alguém que frequenta academia aqui? Não precisa levantar a mão. Quando o indivíduo vai na academia, ele quer ficar com o bracinho mais fortinho. Aí ele começa lá, o instrutor fala para ele, ó, vamos começar levantando 3 quilinhos aqui, né? Aí você vai aumentando e tal, para fortalecer o músculo. Essa resistência do peso é que vai fazer o músculo, né, se fortificar. Os nossos desafios, as nossas contrariedades na vida têm esse propósito, de nos fortificar. Porque se a gente não levar em consideração, mais uma vez, de que Deus é amor, soberanamente justo e bom, que nos ama profundamente, a gente vai começar a questionar a justiça de Deus. Como assim, né? Porque quando a gente olha para o mundo aí fora, ou às vezes para a nossa própria vida, a gente vê muita injustiça, não é? A gente está sempre assim, ah, Senhor, olha aqui por mim, eu estou sofrendo. Mas se você, hipoteticamente, olhasse para baixo, você viria talvez uma legião que gostaria de estar no seu lugar. Porque todos nós aqui, como eu havia dito, somos muito felizes, né? Temos uma relativa saúde. Aliás, esse é um outro ponto que a gente não valoriza. A gente gasta muita energia almejando as coisas que a gente ainda quer conquistar e valoriza muito pouco as simples coisas e benditas coisas que nós já temos. Um lar para voltar. Todos temos um lar para voltar. Olha que bênção. Temos um travesseiro nos esperando lá. Olha que bênção. Temos com que nos alimentar. Um cobertor, no caso de um frio. Alguém que nos ama, nos esperando. Se eu pedisse para vocês fechar os olhos e contar nos dedos das mãos, quem você ligeiramente antipatiza, até quase odeia, e depois pensasse e contasse também nos dedos das mãos quem você gosta e até profundamente ama, eu tenho certeza que nessa segunda opção de quem gosta até profundamente ama, não ia dar para contar só em 10 dedos. Mas a gente está sempre se apegando com o lado oposto. Sempre valorizando, sempre potencializando o que não é bom. São escolhas. Sintonizar com um canal que só passa tragédia. É escolha. Então, essa proposta de reflexão para nós na noite de hoje, com relação aos talentos que Deus nos dá, é para a gente refletir. Vocês lembram de uma passagem que Jesus, logo após uma pregação, um dos apóstolos chega para ele e fala, porque tinha muita gente, né? Jesus atraía uma multidão incrível, né? De gente de toda sorte, de todo tipo de necessidade. E às vezes eles ficavam hipnotizados, né? Porque o espírito, a alma daquelas pessoas se alimentavam com a palavra de Jesus. E depois da pregação, um dos discípulos chegou e falou, mestre, o povo está com fome. Tem muitas mulheres aí com criança, o pessoal está com fome. Aí Jesus pergunta, o que é que vocês têm aí? E aí um dos discípulos responde, nós temos 2 pães e 3 peixes. Ou 3 peixes e 2 pães, enfim. E a partir daquilo que é oferecido a ele, ele multiplica. Olha a importância da gente analisar direito as coisas. Jesus, Deus, multiplica na vida da gente na medida em que nós ofertamos algo para ser multiplicado. A gente precisa ter a atitude. A gente precisa ser proativo.
Senhor, me ajuda, multiplica na minha vida, mas ele pergunta, o que é que você tem aí? O que é que nós estamos oferecendo para aquele? Porque às vezes a gente fica querendo que a multiplicação também parta da gente. A gente tem que multiplicar, não. A gente se desespera achando que nós temos que multiplicar, não. Mas é preciso que a gente ofereça algo para que Deus multiplique. O que é que vocês têm aí? O que é que você tem aí para que Deus multiplique na sua vida? Dá esse start, esse início, essa partida. Porque a gente fica esperando, ou quando não, a gente quer multiplicar, fazer tudo sozinho, ou então que a espiritualidade faça tudo sozinha, sem a nossa contribuição para essa multiplicação. Então vejam que Jesus não multiplicou do nada. Ele fez essa singela pergunta muito importante que passa desapercebida. O que é que vocês têm aí? Para nós multiplicarmos. Então fica essa proposta de reflexão para nós, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Eu sou de uma época que passava um comercial, acho que muitos aqui vão se lembrar, um comercial universitário que falava assim, mais de você em você mesmo. Vocês lembram disso? Então, Jesus, ele afirma assim, ó, sede duros, muito duros, convosco, e complacente com o teu próximo. O que nós fazemos? Nós somos duros com os outros. Somos exigentes com os outros. A gente quer mudar o outro. A gente critica que o outro não pensa igual a gente. Haja visto essa polarização política aí, que é um absurdo, né? As pessoas tomando partido, assim, saindo da linha, se excedendo. Então, eis aí mais uma coisa para a gente pensar. Como que a gente está conduzindo a nossa vida? Como que a gente tem feito as nossas escolhas? Porque, gente, uma vida de 80, 90 anos, os mais maduros aqui presentes que o digam, né? Como tem passado rápido o tempo, não é? Para mim, assim, está voando o tempo. Né? Quando eu estou trabalhando, o relógio parece que dá uma travada, mas eu saí do trabalho, o relógio... Aí já estou no trabalho de novo. E passa muito rápido. E aí a gente se esquece que desencarna. Quem aqui pode bater no peito e levantar a mão? Eu vou sair daqui e não vou morrer hoje. E quantos não são aqueles que não se dão conta, né, justamente por a gente trabalhar num trabalho de desobsessão, espíritos que são levados lá pelos mentores da casa, que nem se deram conta ainda que desencarnaram. Não perceberam de tão apegados às coisas, às preocupações, aquela rotina, sabe? Aí eles chegam, como assim? Porque no trabalho de esclarecimento, nem para todos a gente deve revelar que desencarnou, mas para alguns é uma necessidade. Aí a gente pede para ele olhar para a mão do médium, né, que ele está falando através daquele médium. Ele fala, mas essa mão não é minha. Ele estranha. Quando não, aqueles que vêm com fome, com sede, com frio, com toda a sorte ainda de necessidades. Apego. Passaram uma vida enterrando seus talentos. E nós já temos essa oportunidade abençoada desses esclarecimentos que a doutrina nos dá, nessa visão mais abrangente do Evangelho de Jesus, para que a gente faça melhor. É fácil? Não, não é. É desafiador, é muito difícil, é dia a dia. Não pensem em vocês que nós que estamos aqui na frente, a Tânia sabe bem disso, os trabalhadores, se tiver algum trabalhador presente, nós não estamos isentos de desafio, né? Porque sabemos, porque você pode ter o evangelho na ponta da língua, a doutrina espírita na ponta da língua. Isso não vai te isentar de nada. De nada. O desafio é trazer esses conhecimentos para a nossa vida. Então, uma livraria, uma biblioteca, a fonte está aí. Mas é escolha não ler. É escolha não aprender. É escolha, tudo que ouvimos aqui, não necessariamente hoje, mas todas as vezes que viemos,
não refletir sobre isso. É escolha. E quando a gente tem uma frase pronta que diz assim, quando a gente não cuida da vida, a vida cuida da gente. Não é verdade? Então que a gente reflita, fica essa proposta de reflexão para nós, para que a gente seja mais duros conosco, mais complacente com o outro, né? Mas que a gente também seja mais proativo, não faça como esse servo que enterrou seu talento. Afinal de contas, quando Jesus ele afirmava, batei e abrir-se-vos-á, eu tenho que ter a atitude de bater. Buscai e achareis. Eu preciso ter a atitude de ir buscar. A vida é atitude. A vida é atitude. Vocês já se perguntaram por que será que Jesus não escolheu nenhum dos discípulos e foi escolher justamente alguém que era contra e perseguia os primeiros cristãos, que era Saulo? Por que ele não escolheu um dos seus discípulos e escolheu Saulo, que depois veio a se transformar em Paulo, o grande divulgador do evangelho fora da Judéia? Porque Paulo era muito proativo, determinado. Ele não compreendia a missão de Jesus. Quando compreendeu, ele foi até o final. E divulgou esplendorosamente o evangelho fora da Judéia, para o mundo. Então Jesus espera que nós sejamos, que a gente invista, que a gente multiplica. Nessa parábola dos talentos está bem assim. Então não importa se o meu vizinho ganhou 5, se o outro ganhou 2, eu só ganhei 1. Não importa. A gente pode dar um exemplo aqui rápido, trazendo assim mais para a nossa sociedade. Imagine um jovem, classe média alta, com todas as possibilidades. Um quarto só para ele, internet, estuda música, estuda línguas, vai pagar a faculdade, tudo. Você olha assim e fala, nossa, tem tudo para dar certo na vida. Aí num contraponto, um outro jovem, lá na periferia, numa comunidade. A mãe trabalha o dia inteiro, o pai é alcoólatra, o irmão está no tráfico. Esse aqui parece 5 talentos, aquele parece só 1. E nós estamos cansados de saber, de ouvir histórias de pessoas que nascem nesse tipo de meio de circunstância toda adversa e vence na vida. Faz aquela jornada dupla de trabalho, de estudo, com todos os desafios, com todas as dificuldades. Ele fala, bom, não adianta eu sentar e chorar, é o que eu tenho, eu vou correr atrás e vou para cima. Pode ser até um ateu, mas é proativo. Ou será que Deus não está dentro do ateu? E às vezes aquele que nasceu em classe média alta, com tudo para dar certo, vai para a faculdade, mas não entra, fica no barzinho do lado da faculdade, gasta muito dinheiro, fica o dia inteiro no Netflix, WhatsApp. Não dá para gente. Então, Deus dá os talentos diferenciados, porque ele também, esse Senhor, na parábola, ele não esperou que aquele que ganhou 5 multiplicasse em 100, o que ganhou 2 multiplicasse em 100, o que ganhou 1 multiplicasse em 100. Não. Mas que multiplicassem. Que investissem. Então, vamos refletir na noite de hoje, antes da gente ir para o sono físico, não nos esquecendo que somos espíritos, e que o sono faz a gente desprender um pouquinho. Tem gente que não sai do quarto, né? Fica só ali, tão apego ainda, pesado. Mas tem gente que vai por aí, cada qual na sua sintonia. Que a gente possa fazer uma prece, pedir a ajuda da espiritualidade que se importa conosco, porque acreditem, gente, não são só os espíritos desse lar de amor que se importam com vocês. São espíritos ligados ao seu coração. Talvez gente da tua família que você nem conheceu. Talvez uma bisavó, um bisavô. Um espírito que já tenha condições de te ajudar. Talvez tenha sido esse espírito que fez você vir aqui um dia. Então que a gente faça diferente. Que quando sairmos daqui, a gente realmente tome o leme da nossa vida. Porque tem aquele exemplo comum
do barquinho em alto mar dando voltas, né? Você está num lado do barco, o timão está lá do outro lado. Então a vela é enorme, aquelas velas brancas, só que ele está andando em círculo, ao bel prazer do vento. Então a gente precisa ter a atitude de levantar, desenvolver vontade de ir para o outro lado, tomar a mão desse timão e direcionar o caminho, fazendo o bom uso do vento. Mas é escolha. Se quisermos passar a vida, como diz aquela música, em passo de formiga e sem vontade, é escolha. Aí, cedo ou tarde, Deus vem e dá uma chacoalhada no nosso chão. Mas sempre com o propósito de amor. É por isso que a gente precisa aprender que amor e até a doença, as doenças graves, elas têm um propósito de amor. Doença é processo de cura do espírito. Olha quanta coisa para a gente refletir. E está tudo ali, ó, na fonte, lá na livraria. Muita paz a todos, obrigado, foi um prazer estar com vocês essa noite. Muita paz.